Eu quero que todos abram em 1 João, capítulo 4. E eu falei assim para o Senhor: Deus, tem certeza que essa mensagem... E Deus falou assim, e confirmou hoje. Eu quero compartilhar com vocês, como todos sabem, eu sou formadora dos professores de Sumaré. 1 João, capítulo 4. Eu sou formadora de formação continuada dos professores. E eu preciso pesquisar muito, além daquilo que eu conheço. E eu sempre trago um pouco da minha profissão em tudo que eu vou fazer. Na educação, nós temos assim duas áreas. Uma é leitura e outra é competência leitora. Você, os dois são iguais? Sim e não. Leitura é o prazer de ler, é simplesmente eu incentivar a leitura, tentar criar mecanismos ou até mesmo ações que possibilitem a leitura de vários e inúmeros gêneros. A competência leitora é o entendimento sobre aquele texto. E o entendimento, para eu entender às vezes um texto, eu preciso ler as linhas, as entrelinhas e preciso ir além do texto. O que significa isso? Quando eu leio a Bíblia, eu leio as linhas. As linhas, eu preciso saber o código, no exemplo de português, no caso hebraico, para traduzir, eu preciso saber. Mas isso não basta. Para eu entender a Bíblia, eu tenho que ler as entrelinhas. O que são as entrelinhas? Significa que às vezes uma simples palavra, por detrás dessa palavra, tem inúmeros conceitos, mundo dentro dela. E o que é ir além da palavra de Deus? É quando você pega tudo aquilo que já existe, todas as áreas de conhecimento, como história, geografia, para entender os mapas, quando eu pego toda essa amplitude de conhecimento para analisar a palavra de Deus. E detalhe, não podemos jamais esquecer, como eu disse ainda na outra pregação que eu trouxe, o Espírito Santo de Deus, ele nos enche de sabedoria. Sendo assim, uma das áreas que nós precisamos ter é o Espírito Santo de Deus. Porque Ele te dá sabedoria, te enche de todo o conhecimento, para você também ter o discernimento. Ele está lá com você, todos os dias. Porque Jesus foi ao Pai ao terceiro dia, mas deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos dar entendimento, para nos dar sabedoria. Então, além dessas áreas de conhecimento, nós temos que ter ao nosso lado sempre, todo momento, o Espírito Santo de Deus. E para isso nós precisamos ser sensíveis à simplicidade de uma simples palavra como com. Irá jogar A com B. Irá jogar A contra B. O com é junto. Contra é separado. Uma única palavra pode definir tudo. E agora eu vou falar para vocês sobre uma experiência que eu tive essa semana. Por isso que eu disse assim, por que, Senhor, que eu vou levar essa, né? Porque eu falei assim, essa mensagem, o povo vai falar assim, tá querendo... Não. E o que acontece? Eu tenho visto, vamos falar sobre Facebook, nós temos uma sociedade digital. Nós hoje vivemos uma cybercultura. Nós somos físicos, nós somos também sujeitos digitais que vivem em uma comunidade, uma cultura, uma cybercultura. E se você perceber, nós fisicamente muitas vezes somos diferentes dentro de uma rede social. E aí eu olho assim, quem você é físico ou você é na cybercultura? Os dois. Porque são situações diferentes.
vivências diferentes, momentos diferentes. E vou dizer mais, é uma cultura diferente. A cultura, ela nos molda também. E se nós não percebemos, se nós não ficarmos atentos sobre isso, ela irá nos moldar também. E aí eu vejo assim muitas mensagens, postagens no Facebook. E eu não vou entrar em mérito nenhum, tá? Eu vou simplesmente falar o seguinte. Tem um registro agora sobre as notícias falsas, que todo mundo fala os fake news. E eu fiquei pasma quando eu vi a quantidade de mensagens falsas de tudo quanto é lado. De todos os lados. E de repente, aí eu vou falar sobre o que aconteceu comigo. Uma professora postou uma mensagem falsa e o que eu faço, gente? Respiro, pego a mensagem. Uma coisa é você pesquisar dentro de uma rede social. Outra é você pesquisar fora da rede social, numa internet que existe livros, mestrados, doutorados e etc. Falei assim, quer saber? Eu irei pesquisar, pesquisei a reportagem. Eu falei, nossa, gente, é falsa. E eu queria postar aquela. Eu queria postar o que ela havia colocado ali, porque eu achei muito interessante. Mesmo eu querendo postar aquilo, qual era a minha atitude ética naquele momento? Não irei postar. Por mais que eu quisesse, porque eu queria muito postar aquilo. Eu queria muito, vocês não entendem como eu queria muito, muito mesmo. Mas era falsa. O que eu fiz? Eu falei com a professora, no particular, e disse o seguinte, olha, é falsa. Pesquisa antes. Ela, nossa, desculpa. Eu fui, agora, aí depois disso, ela foi e checou realmente. E era falsa. E nós, gente, não podemos propagar mentiras. Essa é uma das mentiras. Porque mentira não é só com a boca. São mentiras. Quando eu falo mentira sobre o outro, eu estou deixando de ter o amor ao próximo ao outro. Independente de quem seja. Eu não posso postar nada do Adriano sem ser verdade. Eu não posso postar nada sobre a Márcia sem ser verdade. E eu não posso, e esses dias postaram uma foto de uma professora com uma pessoa atrás e colocaram sabe assim, como se ela fosse uma mulher que estava batendo na porta das pessoas para enganar as pessoas de alguma forma. E aquilo, disparou. Gente, a mulher era professora, não tinha nada a ver com o caso. A reportagem era real, mas não era a foto da reportagem. E se você tivesse checado aquilo, se tivesse olhado, pesquisado, olha o transtorno que uma pessoa... Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Comigo, com você. Agora nós vamos ler versículo. Todo mundo lá. 1 João 4. Amados, não creis em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mensagem que o Adriano cantou hoje. Todos aqueles que confessam. Você é de Deus. Todo aquele que confessa o Senhor Jesus Cristo. Você é de Deus. Certo? Quando confessamos que nós somos de Jesus Cristo, nós somos livres. Livres, livres e livres. Eu não faço porque a Bíblia me diz. Eu não faço porque a religião me diz. Eu não faço porque o Adriano me diz. Eu não faço porque eu estou na rodinha onde muitas vezes nós acabamos fazendo aquilo que aquela rodinha sempre nos fala. Porque a gente convive tanto que a gente acaba se tornando aquilo. Não. Eu faço porque eu sou livre. Porque Jesus nos chamou para sermos livres. Filhinhos, sois de Deus
e já os tendes vencido. Porque o maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O mundo pode estar em destruição. O mundo pode estar em guerra. O mundo pode estar pervertido. O mundo pode estar no caos. O caos. Mas maior é o que está em vós. Maior é o que está em vós. E o que está em vós? Aí eu pergunto. O que está em vós? Para ser maior. Eu sempre falo o seguinte. Podem te tirar tudo. Mas aquilo que você aprendeu, isso ninguém te tira. A não ser Deus. Aquilo que você aprendeu, ninguém te tira. E hoje eu me peguei o seguinte. Vou contar do meu marido, meu Deus do céu. Ele vai brigar comigo. Meu esposo hoje varrendo a casa porque ele me ajuda. E ele deixou uma sujeirinha no cantinho. Eu disse assim pra ele. Querido, falei desse jeito mesmo. Não pode deixar a sujeirinha no canto. Eu aprendi com a minha avó. Sujeirinha traz sujeira para as nossas vidas. Certeza que eu falei desse jeito, tá, gente? Aí ele falou, tá bom, amor. Não, eu recolhi, tá, gente? Eu recolhi porque eu já fui falando recolhendo, nem pedi para ele recolher. Porque se nós vemos algo sujo, por mais que o outro deixou, eu já tô lá recolhendo. Mas lógico, eu vou instruir o outro, tá vendo? Mas o bom assim, quando eu falo, depois ele... Prenda aí, Gregory, prenda aí. Então, mas eu não vou me atentar ao meu esposo, tá? Vou me atentar à minha avó. Minha avó falava tantas vezes isso pra mim, e hoje, quando eu já estou adulta, caminhando daqui a pouco pra velhice, ainda não, tá? Ainda não. Espera um pouco aí. Eu falei isso. Porque isso ficou impregnado em mim. Impregnado. E nunca mais saiu. E aí eu pergunto. O que está em você? O que está em você? Que sentimento está dentro de você? Quais conhecimentos, memórias? As memórias estão dentro de nós. O que está em você? Jesus Cristo, Ele está em nós através de memórias, através do conhecimento, através de atitudes, através de sentimentos. Por isso que a Bíblia diz que Deus é amor. É um sentimento maior que é o amor. Vamos continuar? Do mundo são. Por isso, aqui ó, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são. Por isso, falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade e o espírito do erro. O que está dentro de nós? O espírito da verdade ou o espírito do erro? A verdade, ela salva. Hoje eu vejo como que é aquela verdade branca. Já ouviram falar disso? Você mente porque para não magoar o outro. Você mente para esconder algo do outro. Você mente. A mentira, ela está ao nosso redor todos os dias. E é uma luta constante. Você não irá perder sua salvação, realmente.
se você mentir. Mas quando você mente, você se distancia e deixa de ter intimidade com Deus. E a falta da intimidade, essa sim te aprisiona novamente. As nossas atitudes, elas nos afastam ou nos aproximam. Quando você tem um amigo, quando ele passa a perna em você, isso vai te aproximar? Isso não irá te aproximar. Isso irá te afastar. Uma única palavra dita pode aproximar ou afastar. Um único post, uma postagem no Facebook, pode te afastar ou te aproximar de Deus. Porque hoje nós não somos só físico, né? Nós vivemos em adversidade dos mundos. Digital, físico, e daqui a pouco tem mais. Porque nós temos o virtual, né? O virtual, quando eu me coloco, eu tenho aquela... É muito legal, gente, assistir de forma virtual. Tem alguns sensores para você já sentir, né? O mundo tecnológico, ele está muito mais avançado do que hoje a população tem. Nós não podemos comparar, né? A questão é, cada dia mais nós teremos uma diversidade de grupos, diversidade de pessoas, diversidade de culturas, porque hoje eu consigo falar e aprender inglês com quem está lá nos Estados Unidos. Eu não preciso mais pagar um simples cursinho com quem nunca foi para os Estados Unidos. Eu posso aprender. Continuando agora, o título desse trecho é Deus é amor. Devemos amar a Deus e os nossos irmãos. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Enfim, você só conhece a Deus quando você ama. As nossas atitudes elas necessitam estar pautadas no amor. Eu trouxe uma mensagem anterior que falava sobre a sensibilidade do olhar. Para nós termos essa sensibilidade, eu gosto de dar continuidade, né, às vezes numa mensagem. Para nós termos essa sensibilidade, necessitamos de amor. E o maior amor é Deus. É Deus. Nós necessitamos de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Se você ainda, se nós, ou se eu ainda tenho atitudes, e essa mensagem falou muito no meu coração, e eu agradeço muito a Deus. Eu tenho lutado em vários âmbitos em relação à educação. Eu faço parte do Conselho Municipal da Educação. Eu participei agora do CONAI. O CONAI é quem vai definir o Plano Nacional da Educação. E sabe o que eu vi? Eu vi um Plano Nacional da Educação lindo, maravilhoso, muito bem redigido. Eu gostaria muito que os políticos e etc. seguissem esse plano. Porque eles não precisam aprovar nada. É só seguir o plano. E eu vi que nada, gente. O plano que foi redigido é praticamente o mesmo que está sendo encaminhado. E sabe o que eu falo para vocês? Eu falo que é assim. Pode estar o caos. Pode estar o caos na sua vida. Pode estar o caos no teu coração. Pode estar o caos. Mas não perca o amor. Porque o amor é o amor que salva. É o amor que transforma. É o amor que muda. É o amor que traz a felicidade eterna. É o amor. E se hoje nós temos uma sociedade
como nós temos hoje, tão obscura no Brasil, é porque nos falta amor. Amor. Nos falta amor. Nos falta dar uma pausa para que o amor fale. Porque quando nós tomamos as nossas atitudes, porque hoje é assim, a gente toma tudo muito rápido. As decisões precisam serem rápidas tomadas. E aí, o amor, ele precisa de uma certa calma, de uma certa tranquilidade. E é isso que nós precisamos fazer. Pare, respire e deixe o amor falar com você. Antes de qualquer atitude, antes de qualquer palavra, contra o outro ou contra você. E aí que eu digo, quando a gente dá esse tempo, nós vivemos com amor, não contra o amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em nós. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Encerro aqui. Se Deus nos amou, sabendo todas as nossas falhas, porque nós temos segredos. Todos nós, seres humanos, temos segredos que guardamos, as 7 chaves e que apenas Deus conhece. Todos nós temos, e Deus te conhece. E muitos segredos, nós falaríamos assim, se a pessoa soubesse deste meu segredo, ela nunca mais olharia para mim. Nunca mais falaria comigo. Nós temos segredos. E se Deus te amou, sabendo de todo esse segredo, ô Senhor, aleluia, Jesus, glórias a Ti. Se Deus te amou, mesmo sabendo da sua falha, de como você é, você, mesmo não sabendo o segredo do seu irmão, apenas enxergando aquilo de mais lindo que ele tem, também precisa amá-lo. Amar o próximo, como Deus nos amou, é difícil. É muito difícil. Porque pensa, Deus conhece o seu íntimo, Ele sabe quando você falhou com Ele, Ele sabe quando você foi contra aquilo, tudo que você aprendeu, Ele sabe, Ele conhece o seu coração, Ele conhece aquilo que você fez, faz ou que irá fazer. E mesmo assim, mesmo nessa podridão que muitas vezes nós somos, ambiciosos, porque o ser humano é ambicioso e tem que lutar todos os dias contra isso. O ser humano é individualista e precisa lutar todos os dias contra isso. Mesmo sabendo de tudo isso, Ele nos ama. Ele nos liberta. E isso é lindo, né? Porque Ele nos chamou. Se você for pegar o Novo Testamento, Ele nos chama para o amor. A palavra-chave é o amor. Se Ele nos amou primeiro, nós precisamos nos amar. E entender que o nosso irmão muitas vezes não estará bem. E ter a sensibilidade de entender que pode ser que ele esteja com depressão. Ou pode ser que ele simplesmente não esteja num bom dia. E se eu amo, eu vou dar esse espaço para ele. Eu vou dar este momento dele. Se alguém falou alguma palavra que te ofendeu, entenda a empatia, se colocar no lugar do outro. Eu sei que é difícil, é muito difícil mesmo. E quando eu vejo postagens no Facebook, muitas postagens, independente do que for, eu digo postagens de tudo, falsas,
E muitas vezes nós estamos propagando essas mensagens falsas. Eu estou indo contra o próximo. A nossa vida precisa, para ter essa intimidade, eu preciso de amar. Simplesmente amar. Agora eu quero que vocês fechem os olhos de vocês. E eu vou